Boa noite a todos. Muito prazer que eu tenho em todos vocês aqui na Casa do Caminho. A gente vai ler a folha de início, fazer a nossa prece, pedir que a todos desliguem os celulares, para que a gente possa usufruir desse momento da melhor maneira possível. A prece é do livro Reconforto no Ato de Julgar. Não prescindas do amor que devemos a todas as coisas e de todas as criaturas, para que não te falte luz ao entendimento. Analisando os desequilíbrios do mundo, reflete a infinita bondade que te assegura a trajetória da Terra no caminho dos astros, e reconhecerás que toda desarmonia é superficial e aparente. Observando os conflitos da humanidade, relaciona os sacrifícios daquele que te abririam o sulco luminoso do progresso aos próprios passos e, intervindo-lhe as lágrimas anônimas, aperfeiçoarás com teu esforço a estrada que aquele que te sucederão no futuro. Apreciando os erros de alguém, meditar os ideais e as esperanças superiores que de certo lhe povoarão o coração, e compreenderás que o outro comportamento talvez lhe assinalasse a jornada, se possuísse oportunidades iguais às suas. Diante daqueles que os tribunais humanos classificam a conta de delinquentes, pensa como comovedoras aspirações das mães que lhe afagaram os berços, e a compaixão imensa nascerá de tua alma, ensinando-te a auxiliar ao invés de ferir. Logo, e acantilhado é o trilho da evolução. Compadece de todos aqueles que voltaram à estaca de início para recomeçar o caminho a pés sangrentos. No entanto, além da piedade, oferece-lhe os braços compreensivos e dirigentes, porque amanhã será talvez o teu dia de cansaço e tristeza, desencanto e desilusão, quando reclamarás igualmente o concurso de mãos fraternas a te refazerem as energias ou a te recomporem os membros desconjuntados. Sobretudo, não condenes em maldições em circunstâncias algumas, porque o Cristo de Deus ainda não desesperou de todas as nossas fraquezas, hoje tanto como ontem. Procura com amor e paciência libertar-nos a visão da trave do egoísmo e da crueldade, da indiferença, da ignorância, para que com ele venhamos a cooperar na sustentação da segurança e da paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Ajude e ampare esse momento na Casa do Caminho, em todos os trabalhos que estão acontecendo nesse momento na casa. Nos ampare e nos purifica, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu amparo, com a Tua proteção. Ampare e protege a Tayana, todos estes momentos dessa palestra. Auxilia e ampara, Senhor, para que ela possa prover a nós o entendimento do Seu raciocínio em relação a essas leis que vamos aqui ver nas perguntas do Livro dos Espíritos. Que possa nos ajudar, Senhor, hoje, agora e sempre, juntamente com toda a espiritualidade da Casa do Caminho, Dr. Herme e tantos outros, que assim possa ser, graças a Deus. Hoje nós temos o tema Natureza das Penas e Gozos Futuros, da questão 969 a 974. Eu vou deixar a palavra com a Tayana para que ela siga aqui com os estudos. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Conseguimos, chegamos. Que essa seja uma noite de paz, bem-estar, cura, refazimento para todos nós, e que essas palavras cheguem aos nossos corações para que nós possamos entender um pouco melhor a nossa caminhada, usufruir, como ele falou, dessas bênçãos que chegam através da doutrina espírita para nós. Coube ao estudo de hoje, que já é o término do Livro dos Espíritos, falar no capítulo 2 sobre as penas e gozos futuros, natureza das penas e gozos futuros. Já iniciou-se o estudo e hoje a gente vai
continuar, né? Sempre lembrando, gente, por favor, não há condição hábil de esgotar nenhum tema, nunca, nem na quinta nem na sexta. Então, o trabalhinho de casa é sempre ler novamente, né? Para que a gente possa absorver da melhor maneira possível. Por vezes é preciso enxugar, porque não dá, tá bom? O tempo é curto. Então, vocês estão com a folhinha aí? O senhor está com a folhinha? Você consegue pegar aqui uma para ele, por favor? Uma para ela? 2 folhinhas? As questões estão atrás, então vocês podem acompanhar. 969. O que se deve entender... Espera aí, só um instantinho. Calma. O que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados de lhe entoar louvores? Eu gosto muito de pensar no Livro dos Espíritos de forma diferente do Evangelho. O Livro dos Espíritos é como se fosse um manual. Você não sabe como é que monta o quebra-cabeça. Kardec foi lá e pegou tudo que poderia haver de dúvida até então e juntou isso para que a gente pudesse ter um norte. Porque eram muitas informações. A Idade Média estava aí para fazer isso com a gente, na cabeça da gente. Os gregos botou a gente num mundo fictício que cada um poderia criar a sua própria realidade. Então, isso aqui é um norteador. Levando-se em consideração que a gente está dentro de uma casa espírita com caráter reencarnacionista, entendendo a pré-existência e a sobrevivência da alma, a gente precisa ouvir as respostas que Kardec obteve desta maneira. Então, o personalismo de lado, entendeu que de fato Kardec conseguiu absorver desses espíritos de escola que vieram entregar para ele uma forma mais suave e a seu tempo, conforme a nossa condição de entendimento, para que a gente pudesse caminhar. Então, a resposta. Resumindo novamente a pergunta, porque eu comecei a falar. Eles querem saber se os espíritos puros, se Jesus, ele pega a harpa dele e senta do lado de Deus, que tem um barbão branco e um trono, e fica tocando. Porque é isso que ele quer saber. Se fica ali do lado de Deus, cantando, entoando louvores. Resposta. É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras coisas, não se deve tomar ao pé da letra. Ponto. Já fica por aí a primeira resposta, porque a gente entende que Jesus, em pessoa, nos disse: o Pai trabalha e eu também trabalho. Logo, a lei de trabalho não é uma lei civil, não é mutável. Ela é uma lei universal. Tudo trabalha. Eles lá, no finalzinho dessa resposta, eles falam, tudo canta, para fazer uma alegoria pergunta, mas para uma finalidade, não com ociosidade. Então, o nosso objetivo de chegar a uma perfeição relativa, a um alto grau de evolução e desenvolvimento moral e intelectual, não é para ficar à toa. A gente nota isso no nosso dia a dia. Hoje a gente já consegue sair um pouquinho da alegoria e colocar na prática. Primeiro a criança aprende as letrinhas, depois junta as sílabas, depois forma as palavras, daqui a pouco ela já está trocando de série, trocando de grau, faculdade, pós-graduação. Se na nossa vida diária, material, simples e rudimentar ainda como é, a gente entende que para alcançar qualquer coisa é preciso trabalho e não é pouco, como seria diferente na área espiritual? Seria uma distoância muito grande das leis. E não existe isso. A gente vai seguir uma uniformidade. Então, é tarefa de quem está aqui hoje fazer um compilado de ideias. Passou um tempo, busquei, ou quem estivesse aqui buscou, pegou pedacinhos para justificar, porque às vezes fica solto. Poxa, por que ela está falando isso? Parece que sou eu que estou falando isso. E aí a gente sabe que a doutrina ela é feita numa codificação de 5 livros, e eu peguei 3 deles só
para mostrar para vocês que em determinada área tem uma justificativa, para vocês verem como é interessante. Na Gênesis, lá atrás, no capítulo 17, no item 64, está escrito assim, ó: a doutrina de um juízo final único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão, por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da terra e durante a eternidade que se seguirá a sua destruição. Então, gente, não fui eu, né? Foi Lavoisier. Nada se cria, né? Tudo se transforma. É que a gente quer ficar apegado a certos ícones, a certas imagens, a certos fundamentos, porque às vezes é muito difícil mesmo a gente imaginar que essa encarnação vai passar. Por nós, pelos nossos entes queridos, pelo carro que eu consegui comprar com tanto sacrifício, seja qual for o motivo que passa pela nossa cabeça, é complicado, talvez seja complicado, para mim é complicado ainda, pensar que isso vai se alterar, mas não é para acabar, é para adaptar. O termo muito usado é evoluir, né? Que a gente vai evoluir. Mas eu gosto daquele termo lá da biologia de adaptar. A gente vai se adaptar, porque a gente vai continuar sendo a gente, só que melhor. A gente vai aprender o que fazer, o que não fazer, o que pensar, o que não pensar, o que sentir, o que não sentir. E aí sim, alterar a nossa frequência para a gente andar melhor. Não vou dar spoiler, não. Eu estava dando spoiler já para frente. Já até falei, ó. Então, como a lei, eu olho para cá porque eu sou míope. Aí, se eu pegar esse livrinho aqui, eu me embaralho toda. A lei de trabalho, uma lei divina, uma lei irrevogável, né? Está no plano espiritual, essa nossa mudança, entre aspas, essa nossa alteração, essa condição de transformação de um estado hoje de provas e expiação para uma regeneração, de uma regeneração para uma coisa ditosa, de uma coisa ditosa para uma coisa feliz. É progresso, é melhoria. Fica difícil às vezes na turbulência do dia a dia vislumbrar, mas é isso. E a gente precisa ser otimista, como a minha amiga ali estava me dando um bom conselho. Aí, para continuar, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Nessa codificação toda, o Livro dos Espíritos, nessa parte final, ele se desmembrou, porque está muito voltado para esse lado do espiritual, não do material. E aí fez-se, né, o Livro dos Médiuns, para ficar mais preciso ainda. E aí no Livro dos Médiuns, cadê minha cola? Só me faltava essa, sumiu, perdão. Não, tá aqui. Temos uma cola. Na segunda parte das manifestações espíritas, porque o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, só para resumir, porque isso aqui também vai para a internet, pode ser que alguém não saiba, né? O Livro dos Médiuns, ele é um compilado de relatos de espíritos em diversos degraus da caminhada evolutiva. A gente desencarna e não ganha essa tal dessa harpa, essa asa, nem essa fala direito, a auréola. Não ganha. A gente não se altera. A gente continua sendo o que a gente é. Para a gente se descortina muita coisa. Mas a natureza e a essência, ela não se modifica assim. É preciso trabalho também. Então aqui a gente vai ver espíritos sofredores, espíritos medianos, espíritos felizes. A gente vai ver tudo isso. Relatos fidedignos de pessoas que se dispuseram a dar para a gente orientação do que não fazer principalmente. Porque eles dão detalhes da sua encarnação, do que cometeram, dos atos, dos sentimentos, de como procederam para estarem como estão. Os infelizes por estarem felizes, os felizes por estarem felizes. E a gente vê o que a gente quer fazer da nossa vida, não é assim? Se alguém falar para você, olha, não vai por ali que o caminho é perigoso, você vai decidir se quer ir ou não. É a mesma coisa, é orientação. Esse livro aqui não tem nada de assustador, é orientação. Se nós lermos com esmero, nada mais é do que orientação.
Então, rapidamente aqui, ó, só um trechinho, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. Posta de lado a união materialista, por que condena pela razão e pelos fatos tudo que se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos? Por que a gente pondera isso? Antigamente não tinha telefone. Era inconcebível ouvir a voz de alguém num aparelho. E hoje a gente vê, fala, faz coisas que isso era inconcebível há 100 anos atrás só. Então, se hoje a mediunidade da gente não está tão apurada assim e a gente não vê, não ouve, ok, não temos aparelhagem ainda. Alguns já têm. E é isso. Então, essa filosofia, né? A doutrina é um conjunto de educação, filosofia, religião, é isso tudo. Ela vem para mostrar isso para a gente. E eu gosto muito de um livro de Miramês, chamado Livro Filosofia Espírita, que ele comenta o Livro dos Espíritos. Aí mastiga, né? Aí ficou fácil. Porque ele vem dar mais um pouquinho, além da explicação que a gente recebe. E aí ele fala o seguinte: felicidade somente se acha no labor do bem, no trabalho. Isso é muito forte, gente. É sempre essa, a tônica é essa. Então a gente vai achar felicidade no labor do bem. Estes espíritos, porque a pergunta foi sobre os espíritos puros, né? Só relembrando. Estes espíritos se assemelham ao Senhor. Como poderiam agir de forma diferente do que trabalhando? Miramês nos instrui a olhar para perto, para os nossos, para voltarmos os nossos olhares para o nosso lar. Porque às vezes a gente pensa em trabalho como grandes obras, como sair daqui e sair correndo para trabalhar no Médicos Sem Fronteira. E às vezes a gente está negligenciando o nosso lar, os nossos, os que estão na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa casa espírita, no nosso trabalho. É uma afirmação de Miramês nesse livro. Que voltemos ao trabalho no lar, orientando os filhos, mas caso não os tenham, nesse contexto da nossa encarnação atual, que a gente possa voltar o nosso olhar para o ambiente, dedicando-nos ao máximo para proporcionar amor, oportunidade, exemplo aos que estiverem conosco. E se mesmo assim viermos sozinhos, não estamos, mas né, se acharmos que estamos, que possamos buscar trabalho edificante. E isso, gente, não é uma propaganda de casa espírita, não. Ninguém aqui vai pedir para que alguém procure A ou B no trabalho A ou B. Em qualquer coisa que você se propõe a fazer no bem. É isso que ele pede para a gente pensar. Não estamos sós, estamos aqui para o trabalho e não há justificativa. Ah, eu não tenho filhos, eu não tenho família, ou então eu não tenho mais ninguém. Tinha, mas não tenho mais. É motivo para parar, para o ostracismo, né? Para me fechar nessa concha. Não é. Tem muita gente precisando do seu exemplo, do seu apoio, da sua palavra, da sua presença. Isso é muito edificante. 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produziram e proporcional ao grau de inferioridade, como os gozos são ao grau de superioridade. Também já paro por aí, porque, como anteriormente foi dito, ninguém vai mudar. Então, se o espírito está numa condição complicada, numa condição turbulenta, quando ele fala difícil, é de revolta, rebeldia, teimosia, vaidade, todos esses vícios que ninguém aqui tem, que a gente só conta, que já passou, né? Egoísmo, luxúria, preguiça, vaidade, eu falei, ciúme, que na resposta está ciúme. São essas chagas, né, do ser humano. A gente tem esse apego também ao nosso.
Ah, não, eu não ligo para roupa, sapato. Meu filho, meu marido, o que é isso? Meu cargo. É apego, né, gente? Não ligo para casa, carro não, mas é a minha família. A família é universal, né? Os laços só se ampliam. Estamos hoje num núcleo, estaremos em outro futuramente. Pode ser até que nós nos reaproximemos, mas isso aí depende, né? Então a resposta é essa, depende. Não há um martelo para se bater. Vai depender de como você vai desencarnar. Então daí a necessidade de pensar. Gente, eu tenho do berço ao túmulo para me moldar, para me transformar, para me reparar. Eu não posso, é um jargão até a tal da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Não dá para ser assim mais. Para a gente que já ouviu essas palavras, que já recebeu e teve contato com esse ensinamento, para a gente, infelizmente, não dá mais. A gente precisa, mesmo que num pequeno esforço, tentar ajustar o que a gente mesmo sabe. Não precisa ninguém vir falar para a gente. A gente sabe onde está. E aí não vale a pena a gente fingir que também tem uma banda espírita que fala assim, deixa para a próxima encarnação. Para quê? Você não sabe onde você vai parar. Aproveita agora. Está numa casa com todo amparo, toda essa proteção, né? Toda essa ambiência. Vamos à luta. Vamos trabalhar para isso. Então, os caminhos tortuosos, né, da vida de cada um, as nossas teimosias, condições da própria humanidade, essa materialização que vai distorcendo, infelizmente, conceitos e valores que a gente às vezes até tem para o outro, mas quando o calo aperta e a prova chega e é para a gente, às vezes a gente tenta um subterfúgio para essa regra não valer para a gente. Então a gente precisa ser firme. E está aí a grande dificuldade, porque essa modificação eu não consigo fazer com o próximo. Eu posso dar todo o exemplo, todo o amor, todo o carinho, como é orientado na questão anterior, mas essa virada de chave, esse estalo, essa vontade, ela precisa ser do indivíduo. Eu posso dar tudo e a pessoa não querer. E a pessoa pode não ter aquele nada, sempre entre aspas, e batalhar bastante e realmente ser uma pessoa ótima. Ser um verdadeiro cristão, sem ir à igreja, sem ir a centro, sem nada disso. Porque isso é essência. Isso é o homem velho se modificando. Cada encarnação é para a gente subir um pouquinho o degrau, caminhar um pouquinho. É para cima sempre. Não é para você estacionar, muito menos regredir. Então, a gente livre da carne, a gente vai conseguir sim vislumbrar coisas que talvez a gente, falar por um aspecto pessoal. Tem coisa que eu fiz que me envergonham e que eu finjo que não fiz. Qual é o segredo? Não fazer de novo. Porque se Jesus falou não vá e não peque novamente, não está fora do script, nessa altura ainda do campeonato, errar. Errar, a gente pode errar. Não deveria, mas pode, no sentido não de poder na permissividade, poder de ser capaz de. Somos capazes de errar, erraremos. Isso, se Deus quiser, vai alarmar nossa consciência, vai nos chamar a atenção e a gente vai tentar não reproduzir isso novamente. Se vamos conseguir, também já são outros 500. Mas pelo menos essa luzinha na consciência, se ela piscou, ótimo. Porque é ela que vai ser o condutor, o fio que vai levar a gente a chegar no local correto, que é não repetir a falha. E mesmo assim, que eu sou uma amante do Evangelho, ele fala, quantas vezes? 70 vezes 7? Vai, que você não sei, vai que o pessoal costuma errar. Perdoa. Então, é isso que a gente precisa pensar. Desencarnamos, teremos mais clareza, isso tudo pode vir à tona. Será um choque? Será uma coisa que vai nos tumultuar, que vai nos
colocar num estado de perturbação possível. Eu gosto muito de associar um acidente, porque um acidente você não está esperando. E aí, como é que é a tua reação? Você é o cara calmo que resolve, daqui a pouco desmaia, você é o cara que começa a gritar, mas age, você é a pessoa que sai e deixa outra pessoa agir. Quem é você nessa história? Então a gente precisa se conhecer. Outra grande máxima daquela época: conhece-te a ti mesmo. Parte daí. Porque se você já se prepara, eles falam que é assim: desencarnou, de repente, sai correndo para cá. Sai correndo para cá, porque aqui tem gente que te conhece. A ajuda você vai ter. Mentaliza. Quero ir para casa do caminho. Né? Se não tiver num estágio mais avançado, de conseguir conversar com seu mentor, né? Daquela história toda. Se for num tumulto, porque ninguém está livre, gente. Ninguém está livre. Não apontemos dedos. Ninguém está livre. Se a gente vai ouvir a história de Chico e achar que vai entrar uma luzinha no seu quarto, é meio complicado, porque são patamares diferentes, né? Claro, cada um se conhece, cada um sabe em que nível de moralidade está e tudo. Estou falando de um modo geral, né? Tirando pela média da humanidade, por ligar a televisão. Então, a humanidade, de um modo geral, já está encarnada, vivendo de forma turbulenta. Então, se desencarna assim. Por isso é muito importante a gente adquirir conhecimento, para que nesse momento a gente consiga elevar o nosso pensamento e estar próximo do nosso mentor, para que a gente receba o auxílio necessário, porque nós nesse momento seremos as pessoas que vão precisar do socorro, né? Então a gente precisa estar com esse pensamento, sim. Contar uma história engraçada, não posso deixar, ponto marcante. Minha tia dormia e comprou um perfume caríssimo, caríssimo. Ela pegava assim, ó, um nada passava aqui, um nada passava aqui. Aí eu falava assim: tia, mas por que a senhora está passando perfume para ir dormir? Eu não quero dar trabalho se eu morrer. Eu já quero estar pronta. Eu não sei que grau de espiritualidade está esse espírito, né? Que me parece que ela está em outro nível. Ela está aqui, eu estou aqui, porque ela vai dormir pronta para morrer. O dormir em si é uma preparação, está escrito, mas ela entende que não quer dar trabalho. Falei, meu Deus, tá bom, né? Passei a tomar um banhozinho melhor de lá para cá, assim, para ir dormir, para não dar tanto trabalho. 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Ela se assemelha muito à anterior. Vai depender do grau do espírito que está em contato um com o outro. Isso aí é uma lógica, né? A resposta. Tem a subpergunta, tá? Assim, a morte não nos livra... Peraí, onde é que eu estou? Calma aí. É certo. 971, subpergunta A. Assim, a morte não nos livra das tentações? Vou fazer um apanhado aqui. Eu quero começar a falar sobre essa pergunta com uma frase de um filósofo da época de Aristóteles. Gente, olha a quantidade de tempo. O nome dele era Plotino, não conhecia. Eu ouvi num desses estudos sobre o tema e fui procurar, o cara existe de fato e tal. Não estou trazendo só IA não, tá? A frase é o seguinte: o homem está no meio do caminho entre os deuses e as feras. Podemos ter atitudes extremamente nobres, que a pessoa beije sua mão e fale: você é um anjo, e podemos reagir como feras, falando: esse precisava morrer, como se morrer fosse um castigo. Olha a dicotomia das nossas reações. O que nos leva a ter essas reações? O meio externo? Sou fruto só do meio? Não, sou uma alma, sou uma individualidade, um ser pensante, que posso traçar conceitos e posso ponderar o que me chega com o que eu entendo, com o que é. Porque nem sempre o que eu entendo, de fato, é.
Então a resposta, quando ele pergunta, assim a morte não nos livra das tentações, da tentação, a resposta é não. Mas a ação dos maus espíritos é sempre bem menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Se você não estiver vibrando, se você não estiver sintonizado, nunca vou esquecer, não sei nem quando o Guilherme falou isso aqui, mas foi uma imagem, uma coisa mental que ficou para mim, que não me deixa sair da lógica do raciocínio. Eu quero a rádio 100, eu tenho que sintonizar a rádio 100. Não é 99.9, não é 100.1. É 100. A vibração é aquela. E ponto. Se eu não estiver vibrando no mal, vibrando para coisas ruins, coisas vingativas, coisas maldosas, se eu não estiver, isso não chega até mim. Por isso a importância, por isso da regra de ouro, vocês vão me permitir ler aqui, para eu não pular nada. A influência boa, ela vai estar próxima de você, se o espírito for bom e se você der oportunidade para que ele chegue perto de você. Ele vai tentar, e muito. Ele não vai desistir, não é que ele, fulano não quer, não vou. Ele vai tentar. Mas você precisa dar oportunidade. Nesses filmes agora, né, que estão muito difundidos, tem essa passagem interessante de Otávio lá no umbral, e aí chega um grupo e a pessoa está em prece e essa pessoa é resgatada e as demais não. É maldade? Não, é oportunidade. Aquela pessoa estava pronta, preparada, sintonizada, houve o resgate. Os demais não estavam naquela sintonia ainda, que é o mais importante também de se ressaltar. Ninguém fica nessa situação para sempre. É dito que o mal cansa. Ficar insistindo em coisas ruins cansa. Hoje eu precisei falar isso para uma pessoa. Tentei falar da melhor maneira possível. Eu acho que não surtiu efeito, mas eu vou insistir, porque ela precisa compreender isso. Ela falou assim: eu não vou sair porque não sou eu que estou errada. Mas a queixa principal é que ela estava adoecendo na presença dessa pessoa. E eu ofereci uma oportunidade dela sair dali. E ela falou que não ia sair. Aí eu falei, poxa, pensa um pouco sobre isso. Não cheguei a falar a palavra teimosia. Falei, pensa um pouco sobre isso. Eu estou deixando uma porta aberta para você. Se você quiser, vai dar trabalho. Porque normalmente é isso, né? A mudança dá trabalho. Seja ela de casa, seja qual for. Mudar um móvel de lugar, nojo modificar, dá trabalho. Ela está adoecendo, fisicamente adoecida. Ela fala, ela está mesmo. E a outra pessoa está fazendo isso com ela. Sai dali. Alguém te estendeu a mão para você sair. Não vou sair porque esse lugar eu construí, eu fiz, eu isso, eu aquilo. E eu estudando isso aqui, eu quero ajudar, eu quero tirar você daí. Mas não dá, né? Então somos ligados por identificação. Precisamos mudar de faixa. A gente tem que pensar hoje, como a atualidade está muito legal para isso, tipo um código de barra, um QR Code. Poxa, fulano já está com QR Code, conseguiu. Vamos lá? Vamos. Pronto, passou, foi. Parece simples falando, claro que não é. É uma construção, né? É bem construído. Mudando pensamentos, mudando sentimentos, podemos alterar essa sintonia. Isso vai depender de cada um de nós, vai depender do melhor trabalho que nós podemos executar conosco mesmo, com os demais. E disso sai, né, a máxima do homem velho e como se reconhece o verdadeiro espírita, né? Que é a ideia dele modificar a si mesmo, tornando-se uma pessoa nova, né? E daí sai essa ideia. Esse é o trabalho maior. Essa é a função que a gente tem mesmo, aquela lá, a primeira. Muito firme que a gente tem que ter isso na gente, né? Nessas metas de começo de ano, às vezes as pessoas... Ai, que isso, Letícia? Troço, vai e volta.
No começo do ano a gente fala, não, eu vou fazer isso. São muitas metas. E normalmente quando a gente reencarna, a gente também promete mundos e fundos, né? Mas se a gente conseguir uma coisinha, eu acho que é lucro. Porque a vida é difícil demais. As lutas, as complicações, o que tem que ser modificado, o que tem que ser mexido. Então, assim, pensar em levantar uma casa do zero é uma proposta ousada. Mas quem sabe só pintar uma parede? Começar por isso, né? Começar com uma coisinha que a gente pode achar pouca, mas que vai fazer toda a diferença, porque vai desencadear um hábito. Primeiro é um comportamento que pode ser até automatizado. Você vai se puxar a orelha, você vai se repreender, você, não vou de novo. Até que uma hora vira hábito, virando hábito você adquiriu, é seu, ninguém tira. São esses os tesouros que acompanham a gente, né? Sei que é livro dos Espíritos, mas não dá para fugir do Evangelho não, gente. São esses os tesouros, as virtudes, né? É isso que a gente vai levar. E é essa a proposta da pergunta. Por que o mal vai atingir você e o bem não? Por que o bem atinge fulano e a você não? Por isso. Porque a gente precisa dar oportunidade para que isso aconteça. Depende muito da gente. Ele cita, uma pessoa dessas que eu estudei, cita um termo que eu achei muito interessante. É uma guerra íntima. Gente que fala tanto de amor, né? De perdão, caridade, mas é uma guerra. Porque a gente tem que batalhar. A gente tem que lutar contra nós mesmos, contra as nossas más tendências. Então é uma guerra íntima. E não pensemos só que sou eu tenho que resolver, só eu e eu. Sim, você, ser imortal, encarnado, uma personalidade, seja qual for, mais o seu mentor, mais o protetor do trabalho que você está executando, que você já entendeu que tem que fazer um trabalho no bem, mais a espiritualidade amiga da casa que você frequenta. Então, não é sozinho, né? É indivíduo e suporte. E isso acalma. A gente tem o suporte. Tem gente que não dá a devida importância. Mas às vezes você está indo fazer alguma coisa e aquela vozinha fala assim, faz não. Não responde não. Não buzina não. Ou dá outra oportunidade. Fala de novo com ela sobre isso. Respira. O povo lá da roça falava assim, nada melhor do que a cabeça no travesseiro, né? Tem mais um dia amanhã. Então a espiritualidade ela age de várias maneiras, com a gente desperto, com a gente dormindo, através de outra pessoa que vem te aconselha, né? Através de uma folhinha que você acha. São muitas as formas, mas olho de ver, para aproveitar. Aí, como eu falei, né? Eu trouxe 3 das 5, para vocês verem como são interessantes as coisas que eles reportam para a gente. Olha que interessante no capítulo 20 do Evangelho, Trabalhadores da Última Hora. Por que essa questão do bem e do mal é uma coisa que a gente precisa se responsabilizar? A palavra é essa. A gente precisa se responsabilizar. Olha o que o Evangelho fala. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Qual o caminho? Encarnado ou desencarnado? Que importam, gente, sério, grava, se não gravar nada de hoje, grava isso, porque calou fundo aqui no meu coração. Talvez para vocês seja hoje, mas pode ser amanhã, vai que é hoje também. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas de lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras. Eu tenho tentado seguir um guia e modelo, que é Jesus, um pastor. Eu sou o lobo? Muitas vezes, se eu cair na armadilha,
conseguiram me pegar na armadilha. Eu estava propensa a duelar, a discutir, a impor minha vontade, a impor minha vaidade. Então eu caí. Mas se eu seguir o que o pastor disse, não caio, porque eu vou me colocar na posição da ovelha, eu vou me guiar por um guia seguro, que a doutrina nos passa. Então é uma coisa muito forte. Pensei até em tatuar. Muito importante. Achei muito importante, que a gente está nessa posição, né? 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? Vamos lá. Já passei disso, já não estou mais propensa a certas paixões, vou pegar uma coisa do dia a dia. Bebida alcoólica. Não é por nada não, tá, gente? Só porque é uma coisa do dia a dia. Uma coisa social. Você bebe? Não, só socialmente, né? Social. O fumo, a sociedade já conseguiu bastante reduzir. Não acabou. Mas da minha época, da minha infância para hoje, nossa, o ganho foi absurdo. Mas a bebida alcoólica ainda está por aí, né? Vamos lá. Como procedem os maus espíritos para tentar uma pessoa que não ingere mais bebida alcoólica? Como é que ele vai fazer isso? Resposta. Se materialmente as paixões não existem, elas ainda existem no pensamento dos espíritos atrasados. Nós somos. Peraí. Nós somos pensamento, espírito, razão. Estamos na matéria. Eu sei que eu não devo beber. Tem vários e vários estudos que asseguram que não existe dose saudável de álcool. Não tem a tal da tacinha de vinho, não tem. Não tem dose segura. Então vamos lá, já não ingiro mais, mas penso. E aí durmo. E aí eu me encontro com quem? Com quem está afim, com quem está pareado na minha sintonia. Porque vigilante, até a própria palavra já diz, eu estou vigilante, eu estou atenta. Tento não escorregar, mas eu ainda quero. Então essa transformação é igual uma cebola, você tem que descascar bastante até chegar lá no final, para ter essa conquista verdadeira. Então é dessa maneira que, infelizmente, esses espíritos que ainda estão nessa condição conseguem atingir as pessoas que não têm as paixões que a gente não vê. Essa é a resposta que ele dá. Materialmente você não está vendo mais, mas ainda está sentindo. Então a reforma mais íntima ainda, mais lá para dentro. De novo, buscando lá ajuda no livro de Miramês. Ele vai interpretar essas obras e está no capítulo 20. Esse apanhado dessa lição toda aqui está no capítulo 20 desse livro. Esqueci o nome já de novo. Eu troco o nome até dos meus filhos. Depois eu falo de novo. Capítulo 20. Se vocês puderem, está no YouTube. É uma senhorinha que lê, explica, você ouve, pode estar fazendo outra coisa, não tem desculpa de ter que ficar parado ali. Vai fazer outra coisa? Bota para ouvir. Você vai ouvir a explicação. Mas é isso, é pelo seu sentimento e pela sua essência que eles ainda pegam, né? Calma que vai dar tempo. Subpergunta A. Mas de que servem essas paixões, visto que não tem mais objeto real? Esse real está voltado para o material, né? Que real é esse? É uma ponderação que a gente tem que fazer. Que real é esse? Vários relatos de pessoas amputadas que sentem frio no membro fantasma. Qual é o real? O real sou eu aqui agora? Ou o real sou eu deitada lá na minha cama, dormindo? Ou sou eu parada ali fingindo que não quero fazer uma coisa que quero fazer?
mentalizando e me afinizando. Que real é esse? Vamos ver o que ele vai responder. Nisso, precisamente, é que está o suplício deles. O avarento vê ouro que não pode possuir. O devasso, orgia nas quais não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que inveja e das quais não pode gozar. Ele leva por um lado de poder também, né? De questão material. Então, suponhamos, o sujeito reencarnou, extremamente avarento, mas numa condição de pobreza. Como a gente falou lá no início, ele não deixa de ser uma personalidade única, que traz uma bagagem, um histórico. Então pode estar muito forte isso nele ainda, mas agora ele não pode possuir, mas está lá. Né? Já ouvi um caso de uma pessoa em situação de rua que virava o rosto, não queria receber a ajuda, o auxílio, a colaboração, a palavra amiga. Porque não é só entregar um bem material, uma comida, é a palavra amiga. É a presença. Uma coisa que não tem preço. Fora também, claro, a coisa material, né? Que está fazendo falta. E aí, não. Em que momento ela está? Será que ela já se ligou, que ela já reencarnou? Entende? Sim, de verdade. Está parada lá. Nada se perde, vai ser aproveitado, alguma coisa vai ser aproveitada. Essa situação era para que se toque, né? Entenda que existe o outro lado, se coloque na posição do outro, que cresça moralmente, mas, como ele explica aqui, vai sofrer o suplício, porque não vai poder possuir o que quer possuir, de alguma maneira. E aí as variantes são muitas, né? 973. Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos devem suportar? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo aquele que as experimenta teria dificuldade em vos dar uma ideia sobre elas. Certamente, porém, a mais horrível é a ideia que ele tem de estar condenado sem remissão. Voltem lá no livro dos médiuns, leiam. Gente, estou falando do livro dos médiuns desde o início, é o céu e o inferno. Estou falando, quem não corrigiu? Desde o início agora eu falei assim, céu e inferno. Céu e inferno, perdão gente, perdão. Céu e inferno, os relatos, são muitos relatos. São relatos que você fica assim, caramba, sabe? É como se alguém tivesse sentado do seu lado, te dizendo como não fazer, como fazer. O último que eu li já era um espírito feliz. Desencarna, tem uma pequena turbulência naquela ocasião que ele fazia essa compilação, eles precisavam de pouco tempo. Aí pedem para evocar, ele fala assim, você pode esperar 4 dias? Que ele vai vir aqui conversar com vocês. Aí em 4 dias chamou, ele falou, olha, eu passei por um momento de confusão, mas agora já estou bem. Vocês podem, por favor, avisar meu filho, para que ele estude, persevere, para que não passe por isso? Preocupação legítima, né, que a gente tem hoje já com os nossos, né? Então isso é interessante demais, porque é um suplício que a gente não pode imaginar, porque está dentro da pessoa o grau da culpa, né, que ela carrega, do peso que ela carrega, da ausência, do que poderia, do que fez errado, do que não deixou de fazer. A complexidade do desencarne, desse momento, é só ela que sabe. Então é isso que ele fala aqui, né? Tem muita dificuldade em falar sobre isso, porque as torturas morais, essas punições que as pessoas se impõem, que elas experimentam, são muito particulares. Então, não tem uma regrinha para dizer, né? A pessoa matou 20 pessoas e aí não rezou as 20 ave-marias, então ela vai sofrer 20 anos. Não tem essa matemática, né?
Aí eu fiz uma anotação aqui para a gente pensar no seguinte: vamos imaginar tudo que nos aflige hoje, na nossa condição de 2026, tudo que nos aflige hoje, dentro de casa, fora de casa, mundo, tudo isso. Nem dá, né? Nem dá para a gente enumerar na nossa cabeça aqui, rapidinho, tanta coisa que é. Se essas coisas me incomodam hoje, me incomodarão se eu desencarnar daqui a meia hora. E se elas me incomodarem quando eu desencarnar, eu vou continuar tendo as mesmas opções que eu tenho hoje. Refletir sobre elas, ver o que eu posso alterar, ver as que eu não posso alterar e me conformar com o que dá para fazer. Então, que a gente comece o trabalho hoje, gente. Para a gente não ser pego de surpresa como o avarento lá da passagem, né? Tolo, hoje à noite a morte vai te visitar. O que adianta essa preocupação vã do que você vai fazer com os bens que você adquiriu? Nada é seu. Então isso é muito importante. O valor moral de Cristo é que é a ação verdadeira de reparação que nós temos que fazer na nossa vida, nas faltas que já cometemos, mas não com esse aspecto de culpa e punição eterna. Não com esse aspecto que é a próxima pergunta, de céu e inferno, pré-determinado para você, por uma ação A ou B. Você não é a mesma pessoa de ontem, não é a mesma pessoa da outra encarnação. Você é a sua melhor versão. E sendo a sua melhor versão, você está na sua melhor potencialidade de reparar essas faltas. E o alívio para isso é tal qual o remédio. Não tem lugar nenhum que diga que o doente não pode tomar remédio, que ele precisa sofrer. Ele pode tomar o remédio. Então a gente pode tomar esse remédio. Isso é muito importante da gente não entender como certas vertentes muito rigorosas e antigas que levam para o lado da punição e levam para o lado do castigo, do sacrifício físico. Não é dessa forma. É um sacrifício interno. Gostou da minha folhinha? Eu mesmo que fiz essa folhinha aí. Já estou terminando. 974. De onde se origina a doutrina do fogo eterno? Imagem, como tantas outras tomadas pela realidade. Gente, é alegoria. Dante Alighieri, na Divina Comédia, 1304, ele tinha lá dividido em purgatório e paraíso. Então, a gente está remontando a cenários e imagens e ideias de talvez um Antigo Testamento de um Deus punitivo necessário para aquela civilização. Ele fala sobre isso. Será que não seria útil esse medo? Não. Você tem que ter entendimento. O entendimento é que é o libertador. Você fazer por um simples medo não te exime de estar pensando, sentindo, revoltado. Não te exime. Agora, a partir do momento que você entende que é necessário, infelizmente, outro exemplo de doença, o cara está diabético. Não pode comer doce. Você vai ficar cego. Não pode, acabou. O que você quer? Ficar cego? Não quero, eu quero doce, mas não posso. O que eu vou fazer? Tem que escolher. E aí que está a outra máxima da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Então, para conclusão, gente, eu não vou conseguir ler o livrinho que eu trouxe, mas é esse livrinho aqui, ó. Luz Acima, né? Irmão X, Cláudio nem gosta dele. Vocês depois, se puderem, vejam a lição 6, o anjo servidor. Eu vou resumir voando. Um anjo vai descendo à terra e ele quer fazer um trabalho que é inadiável. E aí ele começa a procurar pessoas para fazer esse trabalho. Um fala que está trabalhando no seu ofício, não pode. O outro no seu lar, não pode. O outro está cansado, não pode. Aí ele fica, caramba, como é que eu vou concluir esse trabalho? Então, é difícil achar trabalhador. É difícil. Por mais que seja, né, uma coisa útil para você, vai te fazer bem, às vezes você não encara aquele desafio porque você acha que vai ser trabalhoso. Então, que a gente possa refletir bastante, né, sobre a nossa estada hoje, aqui, e na próxima etapa desse jogo.
né? A fase só aumenta, mas a gente tem total condição de se preparar e de estar apto a receber o auxílio da espiritualidade maior. Então, que todos possam voltar para os seus lares seguros, em paz, e que essa casa esteja sempre aberta e que vocês possam sempre retornar. Uma boa noite. A gente vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo aqui. Item 1 e 2 do capítulo 2. Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo tu és rei? Jesus responde: Tu dizes, sou rei? Nasci e vim para este mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. A vida futura. Item 2. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente refere-se à vida futura, a que ele apresenta em todas as circunstâncias, como uma meta que tende à humanidade, como devendo ser o objetivo das principais preocupações do homem sobre a terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou acham ingênuos. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo, e é por isso que está colocado como um dos primeiros itens no início desta obra, porquanto deve ser alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Agora vamos acalmar nosso pensamento, que os médios possam se levantar também em direção a todos aqueles que vão tomar passe no dia de hoje. Deus Pai, nosso Jesus e Divino Médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor e de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que o bondoso amigos espirituais encontre em nós as disposições para o bem, e que seja em Teu nome, em nome de todos os bons espíritos, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe dessa noite, que assim possa ser, graças a Deus. Quando pensamos em vida futura, sempre nos referimos a uma possibilidade da existência após essa própria vida. Mas o que Jesus traz não é somente isso. Ele traz a nossa imortalidade para todo sempre, descrevendo que o reino dos céus ainda não está nessa terra, ao ser questionado por Pilatos. Mas por que ainda não está? Com certeza não é por falta de vontade de Jesus. É muito mais porque nós não aderimos à vontade de Deus e aos ensinamentos do Evangelho. A nossa reforma íntima, as modificações necessárias, as condições que nós já podemos estar, ainda estão distantes muitas vezes do que se faz necessário para cada um de nós. Que a gente possa verificar no íntimo de nós mesmos onde ainda nos falta, onde ainda podemos alcançar um pouco mais, onde podemos estar com aqueles amigos espirituais que nos clamam a nossa presença. Porque temos protetores, anjos guardiões, mentores, que zelam e protegem a cada um de nós nessa caminhada. Nascemos com um plano reencarnatório, com uma condição para a nossa própria evolução, com as condições para seguirmos adiante. Falta-nos muitas vezes a vontade de caminhar, a vontade de estar no bem, a vontade de seguir plenamente com as orientações que já conseguimos ouvir. Essa condição
que nós estamos aqui no planeta é uma condição ainda de esforço. Ainda estamos muitas vezes com dificuldade dessa caminhada, mas devemos persistir, pois com o tempo nós vamos cada vez mais nos direcionando para que possamos seguir cada vez mais à frente. E nessa caminhada que possamos sempre seguir com Jesus, hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos, que possamos acalmar nosso pensamento para ouvir as orientações do plano espiritual. Que assim possa ser, graças a Deus. Diante desta doutrina esclarecedora, onde nos dá a oportunidade de refletirmos sobre os nossos atos, pensamentos e sentimentos, para que tenhamos um aproveitamento nesta encarnação e possamos sair daqui melhor do que quando aqui adentramos. A nossa evolução depende de cada um de nós. Porque se não nos movimentarmos para nos melhorarmos, vamos continuar desta forma. Mas a espiritualidade, ela está sempre atenta com todos nós, nos dando recados sutilmente. Muitas vezes ignoramos as intuições que temos, mas nem por isso eles se afastam de nós. Eles estão sempre colocando em nossa mente alguma coisa de útil, para que a gente possa, nesse movimento, ir melhorando a cada dia. Quando nós estamos na carne, nos iludimos com muitas coisas. Nos perdemos diante dos problemas, lamentamos tudo o que nos acontece, mas nós temos que ter consciência de que tudo isso é resultado das nossas escolhas do passado e hoje nós estamos tendo uma oportunidade de rever e aproveitar nos melhorando. Porque o Pai é de uma infinita misericórdia. E essa doutrina, ela vai nos esclarecendo, vai nos dando condição de nós percebermos aonde nós estamos errando. Então não estejamos distraídos e vamos observando aquilo que nós estamos fazendo com o que a vida nos oferece. Porque se nós olharmos a natureza, vamos compreendendo que a natureza ela obedece a toda a lei. Tudo tem um equilíbrio. As árvores nos oferecem a sua sombra. O sol nos aquece. Tudo aquilo que Deus nos permite gozar é para a nossa felicidade e para a nossa alegria. Então façamos um esforço para nos libertarmos do homem velho que ainda existe em nós, para adquirirmos as virtudes que nos são necessárias. Mas para isso, nós temos que nos aprofundar em tudo o que a doutrina nos esclarece, em toda essa biografia que nos traz experiência de espíritos que aqui estiveram, mostrando as suas dores, as suas aflições, mas também mostrando a oportunidade da nossa melhoria. Façamos do nosso hoje o melhor.
Mas a cada dia que nós possamos estar, sim, praticando todo o bem, toda a caridade necessária. E vamos, sim, olhar os nossos irmãos de humanidade com compaixão, com misericórdia, principalmente aqueles que estão em erro, porque eles não sabem o que fazem. Mas nós que temos o conhecimento da doutrina, não temos mais desculpas. Então, vamos aproveitar o hoje, vamos nos melhorar e vamos contribuir para que o planeta também vá melhorando, porque tudo isso faz parte do nosso aprendizado, da construção do homem de bem na Terra. Então, pensemos nisso com carinho e vamos olhar, sim, para tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazer ao outro aquilo que desejamos para nós. E Jesus nos ensinou também a amar os nossos inimigos, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos perseguem, porque são irmãos nossos. Não vamos amá-los da mesma forma que um amigo, mas vamos desejar todo o bem a ele, todo o sucesso e todo o progresso para a sua felicidade. E assim, quando emitimos vibrações de amor e de paz, nós é que recebemos mais essas vibrações. Mas vamos fazer sem interesse, praticar o amor e a caridade em toda a sua extensão, e que todos aqueles que se aproximarem de nós possam sentir a vibração do Mestre Jesus, abraçando e acolhendo a cada um, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que possamos aproveitar esses ensinamentos que aqui temos no dia de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a todos aqueles que amparam, protegem e auxiliam a cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse momento de reunião, pelo passe, por tudo que recebemos no dia de hoje, graças a essa espiritualidade querida e aos trabalhadores encarnados também. Ampare e protege a cada um deles, nos ajuda a permanecer atentos e observadores de nós mesmos para a nossa própria melhoria. Que seja em teu nome, em nome daqueles amigos que protegem, amparam, inspiram cada um de nós, em nome de Dr. Herman e tantos outros espíritos que ajudam a causa, em nome de Deus acima de tudo, graças a Deus.